Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é o 29º domingo do tempo comum e a Igreja celebra também o Dia Mundial das Missões. A propósito disso, lembrei-me de um ponto de meditação de São José Maria Escrivá. Escreveu-lo no número 185 de Sulcum. Quando te lançares ao apostolado, convence-te de que se trata sempre de tornar felizes, muito felizes as pessoas. A verdade é inseparável da autêntica alegria. Pensei que este ponto podia ser um bom ponto de partida para começarmos a rezar e considerar este tema diante de Deus Nosso Senhor, da nossa necessidade, obrigação, aliás, corresponder ao mandato de Jesus de anunciar o Evangelho, de sermos missionários, não necessariamente de ir fazer missão para o Brasil ou para a África, mas de sermos missionários, testemunhas do Evangelho, testemunhas de esperança à nossa volta, nas circunstâncias normais do nosso dia-a-dia, da nossa família, nosso ambiente profissional, entre os amigos que estão presentes na nossa vida. As pessoas precisam de receber o Evangelho. Recentemente o Papa Leão escreveu uma exortação apostólica sobre o amor para com os pobres. Chama-se Dilexité. E ali volta a referir que existem muitas formas de pobreza. A pobreza não é apenas uma pobreza material, como diz no ponto 9, que a pobreza também daqueles que não têm meios de subsistência material, a pobreza de quem é marginalizado socialmente e não possui instrumentos para dar voz à sua dignidade e às suas capacidades, a pobreza moral e espiritual, a pobreza cultural, aquela de quem se encontra em condições de fraqueza ou fragilidade pessoal, seja social, a pobreza de quem não tem direitos, nem lugar, nem liberdade. A pobreza, dizia também o Papa Leão, na mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, que a pobreza mais grave é a de não conhecer a Deus. E são tantos à nossa volta que não te conhecem a ti, Jesus. E que por isso têm uma existência rasteira, sem horizontes de eternidade, sem um sentido pleno para a sua vida, nem de onde vêm, nem para onde vão. Senhor, diz a Jesus, Senhor, aumenta no meu coração a responsabilidade perante a salvação das pessoas que tu colocaste à minha volta, na minha vida. Pela salvação dos outros, não podemos ser indiferentes ao pobre que está perto da nossa casa, a ser pobreza material, é verdade. Mas também não podemos ser indiferentes à pobreza espiritual de tantas pessoas à nossa volta e pensar assim, é lá com eles. O que é preciso é ser boa pessoa. Afinal de contas, Deus compreende todos, para que é que eu me vou meter na vida deles? Há tantos cristãos que vão à missa e que não são boas pessoas, e outros que são boas pessoas e que não vão à missa. Cada um siga o seu caminho. Não. Deus enviou-nos por todo o mundo a anunciar o Evangelho. Temos a obrigação, é um dever muito grande. A porta da salvação é Jesus Cristo, que tem que ser conhecido. Não há ninguém que se salve sem ser pela mediação de Jesus Cristo. Temos que lhe dar a conhecer Jesus Cristo, chegar aos outros. Fiquei impressionado quando aqui temos uma pessoa veio pedir perdão, e estava realmente muito tocada, impressionada e arrependida também, porque uma pessoa, sua amiga, tinha acabado de morrer. E ela tinha medo que esta sua amiga não se tivesse salvado, que podia ter sido condenada eternamente porque não conhecia bem Jesus, não praticava, não tinha fé. Eu perguntei-lhe, mas fizeste alguma coisa para essa pessoa? Sim, alguma vez levei-lhe um terço, também um livro espiritual, bonito, é verdade, mas eu podia ter feito muito mais e agora estou com medo. Olha que bonito.
Eu também gostei disto. É verdade, nós temos que sentir a responsabilidade pela salvação de todos. Fazer o que podemos, depois respeitar a liberdade dos outros. Também é Deus, Nosso Senhor, que quer salvar a todas as pessoas. Mas, atenção, cabe também uma cota à parte dessa responsabilidade de aproximar as almas de Deus, daqueles que nos estão confiados por estarem à volta de nós, na nossa vida, de sentirmos esse zelo apostólico, aproximar os outros de Deus, chegar aos outros, que ressoem no nosso coração o eco daquelas palavras que tu, Jesus, há 2000 anos dizias aos discípulos, quando subias aos céus na ascensão, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Anunciar o Evangelho, que não é a mesma coisa que discussões de café, discussões entre amigos sobre temas mais ou menos religiosos, que estão, por outro lado, tão em voga. É muito diferente. É muito diferente. Talvez também tenha que ser isso. Por vezes temos que dizer qual é a doutrina da Igreja, conhecê-la bem e dizê-la sem medo, com coragem, evidentemente, nos declararmos católicos. Mas ser missionário, evangelizar os outros, é um pouco ir mais longe. É chegar ao coração. É, através da amizade, São José Maria ensinava muitas vezes, tem que saber que a amizade, o apostolado de amizade e confidência, aquele que é mais eficaz, chegar ao coração. Outro dia fui pôr gasolina no carro e por acaso até tive alguma pena da pessoa que me punha gasolina, porque era uma daquelas bombas onde havia um empregado, mas com um ar pobre, magro, e quis dar alguma esmola. Infelizmente naquele momento não tinha nada para lhe dar e pensei numa pagela, mas antes que eu dissesse alguma coisa o senhor aproximou-se de mim e quis-me dar um livrinho em que dizia Jesus. Pensei logo, olha este, deve ser de alguma seita evangélica. Olha, eu disse que não era preciso porque sou padre, mas ele insistiu. E eu dei-lhe então, olha, então tem aqui uma pagela da Nossa Senhora. Já sabemos que eles muitas vezes não gostam de Nossa Senhora, oxalá Nossa Senhora lhe tenha tocado no coração. Mas ao mesmo tempo fiquei contente. Esta pessoa devia ser uma pessoa boa, porque é uma pessoa que tinha a preocupação de anunciar o Evangelho. Em todo o caso, talvez o apostolado mais eficaz está condensado nestas palavras tão bonitas, num ponto de caminho de São José Maria, que diz assim: essas palavras deslizadas estão a tempo ao ouvido do amigo que vacila. A conversa orientadora que soubeste provocar oportunamente. O conselho profissional que melhora o seu trabalho universitário e a discreta indiscrição que te faz sugerir-lhe imprevistos horizontes de zelo. Tudo isso é apostolado de confidência. É aproximar os outros de Deus e levar os outros para Nosso Senhor. Temos essa obrigação. É verdade que nestes 10 minutos com Jesus eu estou a falar para pessoas de todo o país, de Portugal, mas também me tocou a mensagem do Patriarca de Lisboa ao clero e a todos os cristãos de Lisboa no início deste ano pastoral, em que falava de redescobrirmos a beleza de sermos igreja que vive, anuncia e testemunha o Evangelho. Uma igreja missionária. E ele enumerava 3 verbos que me parece que podem ser importantes e podem condensar também o espírito missionário que podemos esforçar-nos por ter ao longo deste dia, ao longo desta semana que agora começa. Começava por dizer, a missão, se queremos ser missionários, a missão começa sempre pela escuta. Escuta é oração. Todos os discípulos de Cristo são chamados à escuta. Como dizia Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz. É rezar primeiro, como o Evangelho da missa de hoje, que nos fala da oração perseverante, que também na primeira leitura da missa de hoje nos fala da batalha de Moisés contra as tropas de Amaleque. E Moisés como é que sustentava as suas tropas? Com os braços levantados. Enquanto ele tinha os braços levantados, as suas tropas conseguiam vencer o adversário. Quando baixava os braços, quando deixava de rezar, por assim dizer, o seu exército começava a perder. Isso é a oração, é o poder da oração. Da oração crescemos em vida interior e o apostolado é sempre o transbordar da vida, da amizade com Deus Nosso Senhor. Depois de escutarmos, como dizia o Patriarca de Lisboa, da escuta brota o anúncio. Quem escuta verdadeiramente a palavra não pode guardá-la para si. Ai de mim, se não evangelizar. O anúncio deve ser algo incontornável na vida de um cristão. Temos que anunciar, falar aos outros
Jesus Cristo, levar a Cristo devemos ser, como dizia o Papa Leão, o Papa Francisco, na mensagem que escreveu para o dia de hoje, mas que o Papa Leão toma como sua, temos que ser missionários de esperança, da esperança na vida eterna, na esperança de uma vida de santidade. E, finalmente, escutar, anunciar e a conversão. Sempre a conversão. Porque esse terceiro passo que nasce da escuta e da evangelização, o anúncio autêntico não deixa ninguém indiferente, provoca uma resposta, chama a conversão, envolve toda a vida, que te transforma, que nos leve depois a um apostolado coerente através das nossas obras, logicamente, das nossas obras, do nosso testemunho de vida e também da nossa palavra. O Senhor chama-nos a ser uma igreja que escuta com fé, anuncia com alegria, convida à conversão com esperança. Vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe da Igreja e primeira discípula missionária, que nos ajude a termos mais presente no nosso coração, na nossa vida, esse desejo de levar a salvação de Jesus às pessoas que estão à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.